Olá, pessoal. Eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a classificação dos custos em variáveis e fixos. Os custos variáveis são aqueles que variam conforme o volume produzido. E os custos fixos são aqueles que não variam conforme o volume produzido. Porém, os custos fixos variam, eles podem variar, mas não na relação das quantidades produzidas. É também importante saber que as despesas operacionais também podem e devem ser classificadas em fixas e variáveis. Porém, as despesas, elas têm relação com as receitas, com as vendas, com as quantidades vendidas. Então, a despesa que variar conforme a quantidade ou conforme as vendas, ela é uma despesa variável. Como, por exemplo, impostos sobre o faturamento. Se eu vender mais, eu pago mais. Se eu vender menos, eu pago menos. Comissão de vendas. Se eu vender mais, eu pago mais comissão. Se eu vender menos, eu pago menos comissão. As despesas fixas são aquelas que não variam conforme o volume vendido. Elas variam sim, mas sem relação com o volume vendido. No caso de custo de produção variável, o grande exemplo é a matéria-prima. Quanto mais eu produzir, proporcionalmente mais eu vou gastar de matéria-prima. E um custo muito clássico de custo fixo é o aluguel, a depreciação do método linear. Tomar cuidado com a depreciação, né? Mas a depreciação com método linear, porque a gente também tem a depreciação por produção. Nesse caso, ela é variável. Mas a depreciação por método linear, em que é o mesmo valor todos os meses, todos os anos, ela é fixa. Salários também, alguns salários são fixos, você paga por mês o funcionário independente da quantidade produzida. Agora, se você paga por produção, ele passa a ser um salário variável, uma mão de obra variável. Então, a importância é justamente identificar aquilo que varia e que não varia em relação ao volume de produção. Mas uma coisa bem interessante a gente tem que destacar nesse tipo de classificação, que a gente está falando aqui de valor de custos totais. O custo variável é aquele que varia proporcional à quantidade. Ok. E o custo fixo não varia. Tá. Mas se nós falarmos de custos unitários, o que acontece? O custo variável, como ele varia proporcional à quantidade, se eu pensar em por unidade, ele é um custo fixo. Então, ele vai ser o mesmo valor por unidade. Então, por exemplo, eu gasto R$6 de matéria-prima para fazer um produto, ou de material para fazer um produto. Se eu fizer 2, eu vou gastar 12. Se eu fizer 3, eu vou gastar 18. Se eu fizer 4, eu vou gastar 24. Porém, em cada unidade produzida, eu tenho 6, 6, 6 e 6. Olha que interessante. Então, o custo variável, ele é variável no valor total. Vai variando no valor total. Porém, no valor unitário, ele fica sempre o mesmo valor. Já o custo fixo, ele é fixo no total. Então, independente da quantidade que a gente produza, ele é o mesmo valor. Então, ele é fixo em relação ao total. Porém, se a gente for pensar por unidade, quanto mais eu produzir, o custo é o mesmo, né? Mas se eu produzo muito, se eu pensar por unidade, ele fica mais barato, né? Então, quanto mais eu produzir unitariamente falando, ele fica menor. E quanto menos eu produzir, unitariamente falando, ele fica maior. Eu costumo dizer que o custo variável, como ele varia proporcional às vendas, ele é uma PA, né? Então, vai aumentando certinho de 100 em 100, ou de 6 em 6, em 6 em 6. Já o custo fixo, em valores unitários, ele é uma PG. Lembra de PA e PG? Progressão aritmética geométrica? É isso que eu estou falando. Progressão geométrica, porque ele vai descendo, tanto é que ele fica uma curva lá na reta, uma curva tendendo a zero, mas ele nunca vai ser zero. Mas quanto mais eu produzir, mais barato fica. Isso a gente não pode perder em mente essa relação, esse movimento, esse comportamento dos custos na hora que a gente for classificar os custos lá na empresa. Espero que eu tenha relembrado aí a vocês essa classificação ou tenha conseguido fazer me entender para quem ainda não viu esse tipo de classificação de custos. Até a próxima aula.